Oi, pessoal. Todo semestre, né, para as turmas do superior e todo ano para as turmas do integrado, eu tiro pelo menos uma aula, né, para apresentar esse, esse material aqui, que é um material que vocês vão ver que é desse time, né, Team Núcleo UFES, que é um projeto em que eu trabalhei em 2013, na época daquele projeto Ciências Sem Fronteiras. Eu era professora substituta na UFES e ajudei a equipe de línguas de lá a implantar o núcleo, que era o núcleo de línguas. A ideia era preparar as pessoas, né, os professores ou os alunos para o Ciências Sem Fronteiras, né, que funcionou aí durante algum tempo, permitindo que professores e alunos brasileiros se capacitassem em universidades fora do Brasil, né, principalmente em locais de língua inglesa. Então, a gente fez na época esse material falando de proficiency tests e eu fiquei com esse material para as minhas aulas depois disso, né, e depois que eu entrei no IFES até, por conta de ser um bom informativo do que é um teste de proficiência. Aqui o cognato, né, proficiency test, vai ser o teste de proficiência. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Né? Não tem mais Ciências Sem Fronteiras, ninguém mais vai viajar de graça, nem nada disso, mas é importante para quem vai entrar no mercado de trabalho e também para quem já está no mercado de trabalho ou que tem a pretensão de uma carreira acadêmica ou a pretensão de se aprofundar aí nos estudos, uma hora, em algum momento, alguém vai te pedir um teste desse. E até 2019, né, porque aí 2020 veio a pandemia, a gente suspendeu essa atividade, mas até 2019 o IFES aplicava esses testes sem custo para o aluno. São testes caríssimos, o governo comprou na época milhões desses testes para que os alunos pudessem fazer. E todo ano tinha aplicação de teste de proficiência. Eu trabalhei durante 2 anos com isso, 2015 e 2016, né? Foram os 2 anos que eu entrei no IFES, os 2 primeiros anos no IFES, né? E isso é importantíssimo para inserção do aluno na comunidade de pessoas que vão ter a língua inglesa como segunda língua. Então, não sei se alguns de vocês já fizeram, eu vou colocar um questionário, né, junto com esse material, justamente para a gente fazer um diagnóstico, né, de quem sabe o que é, quem não sabe, quem já fez, quem não fez. E eu espero que esse momento nosso aqui sirva para informar tanto aqueles que já sabem o que é, tanto aqueles que nunca ouviram falar, dessa questão que é tão útil para depois vocês poderem aí se colocar para fazer, né? Quem tiver a oportunidade de fazer em algum instituto de línguas, ótimo. Quem tiver a oportunidade de um dia voltar a fazer no IFES também, ótimo. Mas é importante em algum momento da vida ou da carreira de vocês que vocês façam um teste de proficiência em inglês. Então, vou começar aqui explicando o que são testes de proficiência.
né? What are proficiency tests? Então, o que são testes de proficiência? São exames standardized. O que é standardized? Eles têm um padrão. Standard quer dizer padrão, né? Testes padronizados, exames padronizados que testam a sua proficiência, ou seja, o seu nível de aprendizado numa dada língua estrangeira, né? Então, a gente tem testes de proficiência aí em todas as línguas estrangeiras, né? Mas como o inglês hoje está como a língua de comunicação internacional, praticamente o mundo todo faz teste de proficiência em inglês, né? E aí a gente tem como exemplos o TOEFL, aí tem duas modalidades de TOEFL, ITP e IBT, vou falar das duas. O TOEIC, o IELTS, FCE, CPE, CAE, entre outros, né? Tem também não, eu ia falar besteira aqui. Então, o que o IFES costumava aplicar era o... Eu estou falando era porque eu não sei como que isso vai voltar agora, depois da pandemia, né? A gente ainda vinha aplicando esses testes desde, né, de que eles foram adquiridos em 2014 ou 15 pelo IFES, e eram testes daquela época ainda, né? Aí, com o governo do jeito que está, a gente não sabe se eles vão continuar adquirindo, né? Aí é uma questão... Tem questões políticas aí que a gente prefere não comentar, né? Mas realmente a gente não sabe se isso vai continuar acontecendo nas instituições federais. De qualquer forma, a gente costumava aplicar o TOEFL, e a modalidade era esse ITP, International Testing Program, que era um teste simplificado do TOEFL, né? O IBT, ele tem a parte de múltipla escolha e tem também a parte de conversação, né? De expressão oral e expressão escrita livre. O ITP, ele é todo de múltipla escolha. Então, quando as instituições federais adquiriram um teste de proficiência, foi adquirido o ITP justamente pela facilidade da gente aplicar, né? Você não precisa ter aí uma mídia de vídeo, né? Você não precisa ter um laboratório de línguas ou um equipamento em que o aluno escreve, né? E você consegue conectar isso online. Então, é simplesmente uma prova de múltipla escolha e isso facilita. É claro que não vai ser tão completo, mas é um teste que é válido no mundo inteiro, né? Você pode apresentar em qualquer instituição de ensino ou empresa multinacional, né? Aí em Aracruz a gente tem, por exemplo, a Jurong, que é uma empresa de Singapura, né? Em Singapura a língua oficial é o inglês e a língua oficial da empresa é inglês. Então, toda a chefia do Jurong, mesmo que seja de funcionários brasileiros, eles falam inglês. E isso é pré-requisito para entrar na empresa. É claro que se o cara for entrar ali numa tarefa mais manual e tal, isso não vai ser um pré-requisito. Mas no caso dos alunos que vão fazer, né, engenharia ou um curso técnico em mecânica ou química, certamente isso vai ser aí um pré-requisito, né? E você pode apresentar um teste desse como comprovação do seu nível de língua, né?
Então, você tem esses testes todos, né? Aí tem um que é americano, que é o caso do TOEFL, tem um que é europeu, que é o caso do IELTS. Mas, assim, não importa, são todos testes muito conceituados, né? São testes válidos, e a maioria das instituições pede qualquer um desses. Né? Então, você tendo um TOEFL atualizado, né, a duração dele é de 2 anos, você pode apresentar tanto em instituições de ensino, colocar isso no seu currículo, né? E principalmente quando te pedirem isso para algum cargo, alguma coisa. Né? É uma comprovação oficial essas empresas, elas são certificadas para oferecer esse tipo de teste e são reconhecidos internacionalmente, né? Então, é muito importante que vocês façam. O teste de proficiência, ele não diz, não existe isso, eu passei ou eu não passei no TOEFL ou no IELTS ou enfim, em qualquer um dos testes. Não existe isso. Não é passar ou não passar. Você atinge uma determinada pontuação e essa pontuação te coloca num determinado nível de inglês. Então, se você ficar com a pontuação mais baixa, você vai ficar ali no nível A1 ou A2, que seriam os níveis básicos. Se você ficar com a pontuação um pouquinho mais, bastante mais alta, você vai para B1 ou B2, que são os níveis intermediários, ou seja, o nível em que a pessoa já conversa em inglês. Né? A gente não pode garantir a fluência dessa conversa, mas ela é um falante de inglês autônomo, que a gente chama. Né? E o nível C1 e C2 já é um nível avançado e profissional. Né? Eu já vi gente que é nativo de inglês não conseguir a pontuação do C2, que é o nível máximo, porque realmente é um teste aí que demanda muita atenção, né? E se você escorregar um pouquinho, já era. Então, é assim que funciona. Né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. E quanto mais alta a sua pontuação, melhor para você. Né? Você coloca lá no currículo, eu tenho nível C1 de inglês. Isso é garantia de qualquer emprego aí que demanda um inglês fluente. Né? E esses testes, né, aqui no quadradinho vermelho, eles testam basicamente as 4 habilidades de comunicação. Né? Leitura, escrita, compreensão auditiva, né? E fala, speaking, fala. E aí, a gente tem na parte do listening uma parte de diálogos curtos, de diálogos mais longos e de palestras. Então, é um ambiente, como se fosse um ambiente acadêmico, né? Então, você tem lá na parte de diálogos curtos 2 alunos tendo uma conversa curta sobre um tópico qualquer, né? Na parte de diálogos longos, aí você já tem uma situação com mais contexto e tal. E na parte de palestra, geralmente é um professor dando uma aula de alguma coisa e você tem que responder algumas perguntas sobre aquilo. Isso tudo na parte de compreensão auditiva. Né? A pessoa que está aplicando o teste fica lá tocando a mídia, né? Durante o tempo da prova. E a prova é dividida nessas 3 partes, na parte de listening. O que você pode fazer para se preparar, né? E na hora para se preparar para a prova, né? E na hora da prova, né? Então, what to do, né? O que fazer? Be in touch with the language, né? Esteja em contato com a língua,
através de filmes, séries, música, fazendo aula se você tiver matriculado num curso, né? Acessando aí aplicativos também, né? A gente tem vários aplicativos gratuitos. Focar em uma questão por vez. É uma prova toda cronometrada, então você precisa focar em cada questão naquele momento. Você não vai pular para a questão seguinte sem ter resolvido a anterior. E do as many mock tests as possible. Mock tests são testes de simulado, né? Você tem aí a oportunidade de fazer simulados, né, antes de fazer a prova. A gente vai ver como é que vai ficar esse nosso semestre, né? Eu sempre fiz simulados de teste de proficiência com os meus alunos no presencial. Agora, com essa modalidade à distância, eu não sei como é que a gente vai fazer, né? A gente está aí com um tempo bem apertado, né? Tá todo mundo se adaptando ainda. Na verdade, esse é o primeiro semestre que eu estou dando aula só nas APNPs, né? No semestre passado, no ano passado, a gente trabalhou uma parte das aulas, né? A gente deu aí umas 10 aulas ou 12 aulas presenciais e o resto da carga horária em APNP. Então, agora a gente vai aprender a calcular esse tempo aí. Infelizmente, eu acho que vai continuar muito mais tempo do que a gente previa, porque, né, as pessoas despirocaram aí, resolveram viver a vida como se não tivesse acontecendo nada, e agora a gente está aí com esse número absurdo de pessoas, enfim, os hospitais, né, na situação que estão. Então, a gente realmente deve continuar aí com a PNPs mais tempo do que o previsto. Então, mas se for possível, né, se a gente tiver aí uma sobrinha de tempo do conteúdo, eu vou fazer sim um momento de mock test para a gente... porque não dá para fazer assim, deixar na sala para vocês fazerem. Ele é todo cronometrado e a ideia é que a gente faça ao vivo, né? Então, eu tenho que ter um momento ao vivo com vocês para a gente fazer. Mas eu tenho todo o material para a gente conseguir fazer isso aí. E o que não fazer? Né? Escrever na prova. As provas, elas vêm num caderninho e você marca o gabarito. Né? Você não pode escrever numa prova de proficiência, senão você está automaticamente eliminado. Abrir o teste, né? Turn the pages before the instructions. Então, você não pode avançar numa página que o teste não está, né? Se um instrutor chega e fala, você vai abrir na página tal, ou se a mídia fala, você vai ficar na página tal, é lá que você tem que ficar. Se a pessoa que está aplicando a prova passar e vir que você está em outra página, ela também te elimina, né? E não dá para ler o teste todo. Não tem tempo para isso. Como eu falei, o teste é todo cronometrado. Então, eu vou ler aqui todas as questões para eu já ir me preparando. Não, não dá tempo. Você tem que fazer já uma por uma, porque você tem... Por exemplo, na prova de leitura, você tem menos de 1 minuto para responder cada questão. Então, realmente, é bem complicadinho. Aqui a gente tem, né, uma série de mock tests que, como eu falei, a gente tendo tempo a gente vai fazer, né? Não vamos fazer no dia de hoje. Aqui é um exemplo da prova de gramática, né? Nessa parte da prova, você tem que marcar o que está errado gramaticalmente na frase, né? Por exemplo, aqui nessa número 5, electrical disturbances on Earth are frequently caused with storms. Né? Problemas elétricos na Terra
panes elétricas são geralmente causadas, aí tem esse wet storms. Storms são tempestades, né? Quando o tempo está instável, só que aqui a preposição que está errada, a gente usa caused by, né? Seria uma questão de inglês avançado. Você tem questões de inglês avançado, de inglês intermediário, de inglês básico. Então, você fala, isso eu não sei, vou marcar qualquer coisa. Ah, não, isso aqui eu sei, né? Isso aqui é muito fácil. Então, isso é que vai te colocar no nível que você está, né? Por exemplo, no nível básico, a gente aprende que a gente não fala more large, né? No caso aqui, a tradução literal seria mais grande, né? A gente fala maior. Então, português é a mesma coisa, né? Então, aqui, a expressão correta seria larger, né? Aqui nesse número 10, aqui que eu estou com a setinha, né? Então, isso aqui, em qualquer aula de inglês básico, você aprende, né? Que ao invés de ser mais grande, é maior. Né? Ao invés de ser more large, vai ser larger. Né? Com o R no final. O R no final, ele forma o comparativo. Então, você tem perguntas aí de todos os níveis para justamente o teste mostrar em que nível que você está. Né? Então, você fala, tinha um monte de coisa que eu não sabia. Provavelmente vai ter coisa que eu também não sei, né? Porque, sei lá, eles vão puxando até a última, né? Até a coisa mais complicada ali possível. Aí tem um mock de listening também, que não está aqui. Tem mock de writing, que é o mais fácil de fazer e que a gente deve... writing, né, que é de escrita. Então, por exemplo, do you agree or disagree with the following statements? Você concorda ou discorda? Aí, a afirmação é: teachers should make learning enjoyable and fun for their students. Os professores deveriam fazer o aprendizado divertido e engraçado. Divertido para os seus alunos. Né? Aí você vai colocar lá no texto se você concorda ou discorda e por quê. Né? Então, seria um exemplo de prova escrita, mas o que a gente faz no IFES não tem esse tipo de questão, porque só tem a parte de múltipla escolha. E a parte de fala também a gente não faz. Eu fazia muito mock do TOEFL quando eu trabalhava em Cariacica, que lá tem um curso de portos e os alunos precisam sair com o inglês realmente muito bem calçado, né, para eles poderem ir para o mercado. Agora, com a Jurong em Aracruz, talvez seja o momento da gente propor aí um aumento da carga horária de inglês, mas, por enquanto, a gente está só com 1 ano no integrado e um período optativo para o superior. Então, realmente, é muito pouco. Né? A prova de leitura, eu tenho várias provas né, que eu já apliquei e tal, e mock test também de leitura. Então, a gente acaba usando, né, isso nas aulas e para preparar os alunos quando vai ter aí uma aplicação. Aqui também tem um manual do aplicador, né? Eu fui aplicadora do TOEFL durante 2, 3 anos, né? Apliquei mais de 500 provas e aqui é só um exemplo para mostrar o quanto ela é
cronometrada, né? Aqui é a folha de resposta, é o que você marca, né? Então você tem 35 minutos do listening, tocar o material de áudio, o controle do tempo é o próprio CD, 25 minutos, estrutura, sessão 1 de interpretação de texto, é o aplicador que controla o tempo, então você coloca o tempo lá no quadro e tem que fazer naquele tempo. E depois a parte de leitura, 55 minutos, só que você tem 10 provas, não, são 6 textos com 10 perguntas cada um. Então, você tem menos de 1 minuto para responder cada um. Então, assim, eu espero que... Eu vou, como eu falei, né, botar um questionário diagnóstico lá para ver se vocês já fizeram, se não fizeram, e que conhecimento que vocês têm disso, né? E se surge também algum questionamento. Mas, como eu falei, eu sempre faço essa aula porque é importante que os alunos saibam o que é. E sempre quando houver uma oportunidade, seja paga ou seja gratuita, façam, porque mesmo que você não tire uma boa nota, você vai saber qual é a sua dificuldade, né? Isso vai te colocar também como um teste diagnóstico. Poxa, se eu fiquei no A1, né, e eu preciso de um emprego ou de uma oportunidade aí de trabalho, ou de viagem, ou de intercâmbio, que me pede o B1 ou B2, eu tenho que estudar essa parte que foi a parte que eu errei, né? Então, é muito importante ter também esse diagnóstico. E, assim, eu fico muito esperançosa de que a gente volte a fazer esse trabalho no IFES, de aplicar essas provas, porque isso são provas assim que chegam a custar R$ 500. Então, não é qualquer pessoa que tem o recurso para fazer, e às vezes acaba perdendo a oportunidade, né, de um emprego, ou de uma viagem, ou de um intercâmbio, por falta da prova. Então, assim, estou de dedos cruzados para que a gente volte a fazer esse trabalho. E qualquer dúvida, é só me procurar, estou sempre por aqui por vocês. Tá? Um grande abraço aí e se cuidem, gente. Vamos dar esse tempinho em casa, porque realmente o negócio não tá bom, né? E quando eu fiquei doente, né, no ano passado, eu tive assistência. Eu fiquei em casa esse ano todo, eu saí assim para as coisas mais essenciais, mas realmente fiz, né, o isolamento. Eu não devia falar que isso é um privilégio, mas eu tenho a possibilidade de ficar em casa. Então, eu fico, né? Outras pessoas que têm a possibilidade de ficar em casa não estão ficando por escolha, né? Escolha de cada um. Mas eu fiquei esse tempo todo honrando essa oportunidade, né, que me foi dada para eu preservar minha saúde. Infelizmente, as minhas filhas têm guarda compartilhada e elas trouxeram o vírus para cá e eu e o meu marido adoecemos. E na época eu tive toda a assistência, né, necessária para eu melhorar. E hoje eu vendo essas pessoas nas portas aí dos hospitais, eu fico muito tocada. Então, desculpa aí o desabafo, mas realmente é um momento muito complicado e vamos ter um pouquinho de paciência, porque daqui a pouco a vacina chega, né? Não está chegando na velocidade que a gente gostaria, mas a gente vai voltar aí com tudo para voltar a trabalhar direito, estudar direito, fazer tudo como tem que ser, tá? Um abraço aí para vocês e tenham uma boa semana.